Então, das duas, uma, ou o Egito vai receber todos esses palestinos, ou um importante contingente de palestinos permanece, mas o objetivo desta, eu diria, agressão que acontece contra Gaza é ter o controle político e militar. Gás, petróleo, porto. Gás, petróleo, porto, gasoduto, oleoduto. Isso eles não vão devolver, gente. Isso eles não vão devolver. Não vão devolver. Vai ser muito difícil que alguma força militar, que alguma força política, que alguma força diplomática ou econômica consiga demover esse consórcio que hoje é formado nessa agressão contra os palestinos de abrir mão da administração desses bens. Tá? Então, com ou sem palestinos, de maneira bem resumida, com ou sem palestinos, eu acredito que nós vamos ter uma outra administração na faixa de Gaza em algum tempo. Claro que a escusa, a alegação, a propaganda dará conta de que é tudo para a segurança de Israel contra o terrorismo, contra o Hamas, contra o 7 de outubro, mas a grande realidade é que há interesse de grupos transnacionais ligados à indústria do petróleo e ligados à indústria do gás e também do transporte marítimo e dos caminhos que levam esses recursos energéticos em direção a outros continentes, em especial à Europa, tendo a Itália como hub. A Itália é peça central nesse conflito. É peça central. A Itália está pactuando com o Azerbaijão a entrega de submarinos sofisticadíssimos para que eles sejam colocados no Mar Cáspio. A ideia é configurar uma relação de caminhos muito consistente com um projeto de autossuficiência energética para os Estados Unidos, para a Europa, para alguns países que estão envolvidos dentro desse processo, mais ou menos ostensivamente, que vai do Cáspio ao Mar Vermelho, ao Mediterrâneo, passando pelo Golfo Pérsico. E é aí que entra aquela dúvida sobre a questão de posicionamento dos iranianos. Os iranianos estão sendo muito assediados, mas não apenas no sentido militar, no sentido diplomático. Abdollahian esteve em Geneve, eu acho que foi na quinta-feira, com a Colonna, que é a ministra de Relações Exteriores da França. E vejam vocês, para que vocês vejam como a gente procura ser o mais imparcial possível. A própria posição crítica da França em relação a Israel, que mudou muito, e o Macron chegou a dizer que está na hora do Netanyahu parar de matar crianças, idosos e mulheres, me parece, né, eu ouvi isso de um diplomata na Europa, e me parece bastante razoável, que tenha vínculos até com a própria exclusão das grandes petrolíferas francesas, como a Total, dos acordos para eventual administração de blocos de gás e petróleo em Israel, no Líbano, aonde o mediador da questão da fronteira marítima entre Israel e Líbano é o senhor Amos Hochstein, que alguns dizem, inclusive, que tem cidadania israelense também, mas se apresenta como um americano. Alguns dizem que até fez parte do serviço de inteligência de Israel. E da faixa de Gaza. Então, o que você está vendo hoje? No período da violência que Israel perpetra contra os palestinos, a Eni italiana, uma empresa escocesa, a Ratio do Sr. Eisenberg, que é israelense, a British Petroleum e a SOCAR do Azerbaijão, a britânica, naturalmente, recebendo concessão de bloco. O que nós estamos vendo é o sangue dessas crianças palestinas, o sangue desses idosos, desses homens, mulheres, crianças, doentes, até alguns com condição de recém-transplantados, mutilados, feridos de guerra, cidadãos que são pacientes renais e diálise. Parece que vale menos do que a indústria do petróleo, do gás, dos caminhos marítimos e da questão aí também da chamada pactuação de segurança em relação a esse exercício, né? Porque aí entra o problema do Hezbollah, aí entra o problema dos grupos pró-iranianos, aí entra o problema do Irã. Quer dizer, o que eu tenho dito já em outras lives. Você faz toda essa pressão, eventualmente para conseguir uma situação exitosa, mas você não pode deixar, mesmo que você tenha êxito, que um inimigo forte esteja próximo. Então, se você conseguiu o controle de todas as maneiras, controlou bonitinho, direitinho e tal, como é que você vai fazer seguro numa grande companhia em Londres? Como é que você vai ter uma apólice para investimentos que são de retorno de longo prazo, porque a indústria de petróleo, os gasodutos, oleodutos, são investimentos bilionários. Então, eles demandam muito tempo para que possam retornar os investidores, apesar das margens serem muito altas, né, por serem oligopólios, mas demanda muito tempo. E para que eu possa ter uma certeza que eu possa fazer esse investimento,
eu preciso ter segurança. Eu não posso dominar essa região e estar sujeito amanhã depois a um ataque de mísseis do Irã. Então, para essa estrutura, é preciso conter o Irã, o Hezbollah, os grupos na Síria, de alguma maneira. Você tem muitas variáveis aí, você tem uma riqueza de possibilidades imensa. Porque você tem o canal de Ben Gurion, que você pode ir de Eilat ali para o Mediterrâneo, que substitui o canal de Suez, no caso de domínio de administração civil e militar na faixa de Gaza. Você tem o corredor de Davi, que traz petróleo do Kurdistão iraquiano, passando pela área onde os americanos estão hoje em Al-Tanf, na Síria, e não saem, não é para combater o exército islâmico, é para garantir esse caminho. Tá? Passando pela Jordânia, que é um amigo dos Estados Unidos de primeira hora, de Israel também. Não pelos acordos recentes, mas já há muito tempo, né? É conhecido a proximidade do próprio rei Hussein da Jordânia com Israel já era conhecida. Pois bem, quer dizer, você tem, além dessas estruturas todas, a própria questão do litoral de Gaza, interligando aí a eventuais interesses no litoral de Israel e do próprio Líbano, tá? Onde recentemente a gente viu um grande movimento de tropas dos Estados Unidos em direção a bases do exército libanês no norte do Líbano. Não confundam o exército libanês com o Hezbollah, né? Nem o governo libanês. São coisas distintas. E aí, de lá, desse Mediterrâneo, você faz toda uma estrutura de aporte, de suprimento, de recurso energético em direção à Europa, chegando na Itália, e basicamente a partir da Itália encontrando ramificações. Já é, de alguma forma, o que o Azerbaijão faz. Agora, vocês estão sentados, 1.700 pessoas aqui presentes, vamos compartilhar, vamos dar o like. Aqui não tem torcida, aqui não tem poucas palavras em relação ao que são os fatos.